A nossa relação ser de amor e ódio. Eu tive sorte de nascer numa família totalmente ligada à arte. Minha mãe, uma excelente figurinista e costureira. Meu pai, músico, professor de violino, ator, diretor. Então, eu nasci em Campo Belo, em 11 de janeiro de 54, segunda-feira, 10 horas da noite, em casa, pelas mãos da parteira chamada Dona Maria Turca. E naquela época, meu pai já fazia teatro, ele era diretor de teatro de um grupo amador em Campo Belo, que era uma cidade desse tamanho, né? E o teatro entrou na minha vida vendo meu pai ensaiar. As primeiras leituras das peças que ele montava eram feitas lá em casa, então eu ouvia meu pai ler os textos com o elenco e eu via meu pai sozinho criar cenas, falando em voz alta, anotando. Então, com 4 anos de idade, meu pai, minha mãe, minha irmã e eu, a gente brincava de fazer teatro em casa, representando as historinhas de fada que minha mãe e meu pai contavam. Com 7 anos eu fui para o palco, para um Alto de Natal, em 1961. Então, isso já fazem 57 anos, eu estou com 64. E teatro naquela época ainda era a época do ator trabalhar na famosa posição 3/4, né? Só aqui, nunca de frente, e nunca, jamais, em hipótese alguma, dar as costas para o público, nunca sair da cena e ocupar o proscênio. O proscênio era espaço proibido. E uma época em que tudo era muito complicado. Por exemplo, pensar em curso de teatro numa cidade interior era, nossa, sonhar que estava chovendo melão. Então, em 61 eu estreiei. Me lembro que eu tinha uma fala que eu sei até hoje, era uma fala só que eu fazia, eu era um pastor. Eu entrava em cena, cruzava o palco da esquerda baixa para a direita alta. Quando eu chegava na direita alta, eu falava o meu grande texto: minha ovelhinha branca, onde estará ela? Pronto, acabou meu participação. Aí eu saía de cena, era só isso que eu fazia. E eu me lembro que na época estava no Brasil um surto de uma gripe muito violenta que foi chamado, por causa do medo do comunismo, chamava gripe russa. E eu fui o único da minha casa que pegou a gripe. E no dia da apresentação eu devia estar com uns quase 39 de febre. Minha mãe me enrolou no cobertor, me levou para o cinema onde ia ser apresentada a peça. E quando chegou a minha vez de entrar, eu entrava lá pela metade do espetáculo. Ela me deu um abraço no camarim, improvisado, e falou: vá para o palco e não saia mais dele. Aí, como eu sou um filho obediente, eu continuo nele até hoje. Depois eu me mudei para Lavras na década de 70. E de 60 a 70 eu usei para fazer alguma coisinha de teatro, porque não existia grupo de jovens fazendo teatro na década de 60 em Campo Belo. E eu não podia participar do grupo dos adultos, porque eu tinha 7 anos de idade. Eu não podia nem assistir os espetáculos que meu pai fazia. Aí eu usava isso, eu conversava sobre teatro com meu pai. Eu me lembro que quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai chegou em casa, com 6 anos eu estava começando a ler. Aí meu pai me deu um livro, a peça As Mãos de Eurídice, de Pedro Bloch. Aí ele me entregou, isso eu estava brincando de carrinho na frente lá de casa. Ele falou: um dia você vai apresentar essa peça. Aí quando eu completei 20 anos de teatro, eu apresentei Mãos de Eurídice sob a direção do meu pai. Foi o primeiro diretor de teatro que eu tive e um dos mais exigentes que eu já tive em toda a minha vida.
terríveis. Por exemplo, quando eu estava ensaiando Mãos de Eurídice, ele dividiu o ensaio em partes. Aí um dia eu fiz a minha parte, fiz tudo que eu imaginei que estava certo. Quando eu olhei, meu pai estava ensaiando, já estava ensaiando na sala lá de casa. Meu pai estava com um jornal aberto. Eu terminei o ensaio, olhei para ele e falei, pai, acabou, o senhor não vai falar nada. Ele falou, você fez alguma coisa? Eu estava tão desinteressante que eu preferi ler o jornal. Foi um balde de geografia e eu tive vontade de matar meu pai. Nunca eu queria matar meu pai. Mas foi o que me fez fazer um grande espetáculo. E na década de 70, em 68, eu fui fichado no DOPS. Porque eu me correspondia com a Embaixada Russa. E de 15 em 15 dias chegava na minha casa, em pleno auge da ditadura, né? Chegava na minha casa um envelope desse tamanho assim, com a foice e o martelo, o RSS, um carimbo enorme, confidencial. Era revista, eu tenho as revistas até hoje. Então, por causa disso, eu fui fichado do DOPS e fiquei fechado até final dos anos 80. Minha correspondência foi mandado um cara para me vigiar em Campo Belo, onde eu ia atrás. No fim eu já sabia, eu banava a mão para ele, porque ele nunca conversou comigo, mas onde eu estudava no colégio de padre, eu ia até o colégio, na porta do colégio, esperando sair. Eu dava aula de alfabetização para adulto, no pior bairro da cidade, parede meia com a zona. Ele ia, me seguia. Depois, na década de 70, eu mudei para Lavras, em 71, ele foi para lá também. Ele me seguiu até 75. Depois eu acho que ele desistiu. E porque, além de eu participar de movimento jovem e tudo, eu fazia teatro. E isso para a ditadura era um perigo, né? A gente teve nosso nome vetado para muita coisa. E eu me lembro que em 75 a UFMG estava desmembrando o Festival de Inverno. Aí a nossa turma resolveu levar o Festival de Inverno da UFMG para Lavras. E levamos Elis Regina, Luca Luanda, Marcelo Nassau, foi a Lavras. Foi uma loucura. E com isso, todos nós ficamos visados. Eu me lembro que eu era responsável pelo alojamento e tudo do Grupo Aruanda da Bahia. Eram 40 bailarinos que iam chegar lá. E a gente tinha conseguido, eu tinha conversado com o comandante do 8º Batalhão, para alojar o pessoal lá no batalhão, eles fazerem refeição lá, né, porque a prefeitura só apoiou assim, falou, deixamos vocês fazerem, mas mais nada, foi tudo por nossa mão. E da turma inteira, só um trabalhava, o Osmar, ninguém mais trabalhava. Aí, na véspera do Grupo Aruanda chegar, a Câmara de Vereadores de Lavras, influenciada pelo vigário, que tomou os crucifixos meus, da Ana Maria, minha prima, a gente era do movimento de Emaús, ele não dava comunhão para a gente, não deixava a gente entrar na igreja, porque a gente estava corrompendo a cidade, levando o festival de arte para lá durante um mês. Aí, na véspera, era 6, 7 horas da noite, me ligaram do batalhão falando que não iam mais ceder o espaço. Eu falei, pronto, né? O que eu faço? E o pessoal me cobrou, falou, mestre, já resolveu? Eu falei, vou resolver. Não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Aí no dia seguinte eles chegaram, era quase 3 horas da tarde, me avisaram, ó, o ônibus está chegando. Eu falei, manda subir e parar aqui na porta de casa. Aí você já tem, já está tudo arrumado? Eu falei, estou providenciando. Aí parou um ônibus na porta da minha casa, desceram 40 pessoas, entre homens e mulheres. Eu abri, estava minha mãe só em casa, meu pai e minha irmã tinham saído. Eu abri a porta de casa e gritei para minha mãe que estava na cozinha. Falei, mãe, tem visita. Aí entraram 40 pessoas para minha casa. Minha casa tinha um banheiro.
Minha mãe foi fazer, sem entender nada do que estava acontecendo, achando lindo aquele povo todo. Aí tomaram banho, tomaram café, eu falei, agora vocês vêm comigo. E fui para o batalhão. Eu conhecia o comandante. Aí eu falei, vocês fiquem aqui no ônibus, não saiam desse ônibus, e fiquem me olhando. Na hora que eu apontar lá em cima, na descida da rampa, do jeito que eu estiver, vocês vão ficar. Eles falaram, como assim? Eu falei, vocês vão entender. Aí fui para a sala do comandante, falei, comandante, o grupo está vindo da Europa, é um grupo internacionalmente conhecido, eu não tenho. Falei, como? Falei, se o senhor então não pode ceder o espaço, me arruma colchão que eu espalho lá em casa, boto na casa de alguém. O Homero, não posso. A Câmara de Vereadores vetou. Aí eu falei, bom, comandante, então eu só posso fazer uma coisa. Falou o que? Eu falei, eu vou ficar pelado. E comecei a desabotoar minha camisa. E falou o que? Eu falei, eu vou ficar pelado. E vou sair daqui e vão ter 40 pessoas peladas junto comigo e nós vamos na porta da casa do prefeito. E foi, desabotoar minha camisa. Ele falou, Homero, eu falei, eu vou ficar pelado. Eu falei, eu não tenho mais nada para fazer. Aí ele arrumou o negócio. Então, isso foi uma das coisas que eu passei na minha vida por causa de arte e teatro. E na década de 70, em Lavras, eu me integrei primeiro, fui convidado para participar do elenco de um grupo universitário e depois entrei para um grupo que estava sendo formado. Chamava-se Grupo Temático de Teatro. Temático significava tema de teatro. E nesse período, foi um período muito bom para mim, foi um período de experimentação, né, de fazer aquele teatro da década de 70, onde tudo era proibido, né? Por exemplo, eu me lembro de um espetáculo que ficou vetado, a censura vetou, porque não gostou da cor do guarda-roupa. O problema era o guarda-roupa, porque tinha duas atrizes em cena. Eu não lembro, o texto falava alguma coisa de Brasil, eu não lembro direito o que era. Só sei que uma atriz, o figurino dela era verde, a outra, o figurino era vermelho. Aí a censura vetou porque uma pessoa de verde conversando com uma pessoa de vermelho era Brasil conversando com Rússia. Não podia. Vetou o espetáculo. Foi uma época de muito, apesar da ditadura ter sido terrível, horrorosa, mas contribuiu para uma coisa, para aumentar a criatividade do artista. Porque a gente tinha que driblar as pessoas, a gente tinha que fazer coisas, por exemplo, você ensaiava, pedia liberação na SBAT, e já era uma complicação, porque quando você ia para a SBAT falava, olha, eu só libero o texto se a censura estiver liberada. Aí te mandava para a censura. Aí você ia para a censura falava, não, se a SBAT liberar, você volta aqui. Então, até acertar era um inferno. E depois que liberava a SBAT, aí ia para a censura, então você podia estar com o texto todo decorado. Aí o censor ia riscando tudo que ele ia, se tivesse palavrão, não podia falar palavrão, se falasse, por exemplo, era a época em que a gente não podia usar verde e amarelo hora nenhuma. Você não podia usar as cores da bandeira. Você não podia, se assoviasse o hino nacional, não podia. Era a época que eu digo que eu sou da geração que caminhava, porque a gente não podia parar para conversar. Se a gente parasse em esquina, um grupinho, pessoa enfiado na esquina, a polícia chegava para prender e revistar. E como eles tinham a determinação de prender um tanto de pessoas por dia, e todos os policiais andavam com maconha no bolso. Então, quando eles enfiavam a mão no seu bolso para te revistar, eles tiravam a mão lá de dentro e falavam, o que é isso aqui? Aí começa a ele explicar, né? E não era seu, você tirou a mão lá de dentro. Então, o que a gente fazia era o seguinte, quando a polícia chegava e falava,
revista, aí a gente falava, não põe a mão, aí a gente tirava a roupa na rua, ficava de cueca, né, para não pôr a mão na gente, porque se pusesse a mão, adeus. Alguns amigos meus foram levados e até hoje eu não sei aonde eles estão. Mas o teatro nessa época me fez pensar muito sobre o estar no mundo. Qual é a minha aqui? O que é que eu quero? O que é que eu posso fazer? O que é que eu não posso fazer? E foi na década de 70 também que eu tomei contato com o movimento federativo. Eu entrei para a FETEMIG, que tinha sido criada em 1975. Eu entrei para a FETEMIG em 77, foi 77 que eu entrei para a FETEMIG. E depois, em 83, eu fui eleito presidente da FETEMIG. Eu tinha o que? Em 83 eu tinha 29 anos. E em 84, num Congresso Nacional de Teatro que teve em Curitiba, eu fui eleito presidente da Regional Sudeste da Confenata, que era a Regional Sudeste era muito forte, porque eram os 4 estados que compunham Minas, São Paulo, Rio e Espírito Santo. E tudo ainda numa época em que o teatro era muito mal visto, muito mal visto. Uma coisa que infelizmente até hoje tem muita gente que ainda pensa isso. Ator de teatro viado, mulher puta. A cabeça do povo funcionava assim. E nos anos 80, que foram os famosos anos de chumbo, né? A ditadura ainda era muito forte. Não havia maneira da gente discutir abertamente uma coisa. Eu me lembro que nessa época o nosso grupo de teatro inteiro quase foi preso por causa de 2 coisas que a gente fez. A gente fez um mini encontro de teatro em Lavras e convidamos um psicólogo surgido em Lavras, vindo de São Paulo, cheio de referências, convidamos para ele fazer uma palestra sobre psicodrama. Né? Aí, um dia eu recebo um telefonema do comandante do 8º Batalhão, me chamando com urgência na sala dele. Falei, gente, o que ele quer comigo? Aí fui lá, fiquei sabendo que esse cara, esse tal psicólogo chamado Daniel, ele era procurado pela polícia, pelo golpe. Um grande diretor, eu participei de um curso com ele, o Elvésio Ferreira. Ele me ensinou uma coisa que eu passo para vocês agora. Eu estava no Festival de Teatro em Uberaba. Aí no segundo dia de festival eu fui roubado, fiquei sendo puto. E na época não tinha cartão de crédito, nada, né? Aí eu liguei para casa, pedi para depositar na Caixa Econômica para mim, que era onde eu tinha conta, porque roubaram minha bolsa com talão de cheque, com tudo. Para eu pegar dinheiro, porque eu não tinha mais nada, e estava no segundo dia de festival e faltavam 10 dias aí para eu ficar lá. Aí eu atrasei para a aula do orquestra, cheguei 5 minutos atrasado. Entrei, assim, abri a porta devagarzinho, que ele já tinha avisado que não tolerava atraso. Aí entrei e falou, você está atrasado. Eu falei, desculpe, professor, mas eu tive um problema urgente para resolver. Ele falou, desculpe, é um ato cristão que não resolve porra nenhuma. Você chegou atrasado e atrapalhou meu trabalho. Então, guardem isso. Desculpa é um ato cristão que não resolve porra nenhuma. Não justifique seu erro. Procure não cometê-lo ou então corrija-o. Né? E por que eu digo isso? A coisa que mais me irrita como diretor é um ator justificar porque ele errou.
Não me interessa saber por que você errou. Porque se eu for ficar ouvindo os motivos do seu erro, é como se eu estivesse aprendendo com você como errar. Eu não quero aprender a errar. E além do que, me faz perder tempo. Né? E o tempo no teatro, o tempo que a gente tem, é muito curto. Né? Não dá para perder tempo com justificativa, com explicação. Né? Depois do ensaio, a hora que passar, a gente pode até conversar sobre o assunto. Mas naquela hora não vem me justificar. Ah, sabe por que eu errei? Não sei, não quero saber, detesto quem sabe. Né? Corrija seu erro. Era para você fazer assim, você fez assim, então não me interessa saber por que você fez assim. Não era para ser. Então corrija, faça da maneira certa. Outra coisa que eu aprendi, quando te aplaudem, isso só significa uma coisa, que você não fez mais do que a sua obrigação. Ninguém aplaude engraxate, ninguém aplaude pastor ou padre quando termina a missa, ninguém aplaude caixa de banco. Convencionou-se aplaudir quem fala em tudo. Né? Então, se você foi aplaudido porque fez um trabalho bem feito, você não fez mais do que a sua obrigação, você não é ator, porra. Então, e outra coisa, eu tive muito problema em vários grupos com isso, estrelismo. Eu aprendi isso, levando muito na cara. Lugar de estrela é no céu. Se você quer bancar a estrela aqui, então você está no lugar errado. Mas com uma ressalva: quando estiver em cena, brilhe, ofusque, porque é a sua função. É isso que nós fazemos. O que é o ator? Em grego, ator é hipócritas, que é o grande farsante, o mentiroso, aquele por cuja boca o Deus fala. Então nós somos treinados para enganar. A nossa função é transformar a ilusão em realidade, é nos emprestar. Outra coisa que inclusive eu falo no meu livro: cortem essa coisa de eu vou incorporar a personagem. Isso não existe. A personagem não bate a você, não se aposta de você. O ator despe a personagem. O que veste a personagem é o figurino. É isso que veste a personagem. E não tenha medo de se impor. Eu me lembro que a única peça que eu contracenei com meu pai foi Testemunha de Acusação, da Agatha Christie. Eu fazia o advogado de defesa e meu pai fazia o juiz. E a peça durava 3 horas e cacetada, com os cortes que meu pai tinha feito. Aí, durante o ensaio, o ator que fazia o promotor, ele trabalhava em banco, ele foi transferido. Então teve que entrar um outro rapaz para fazer o promotor. Ele teve acho que 2 meses para pegar, porque a gente demorou para montar, a peça era grande e muito difícil. Aí no dia da estreia, eu odeio estreia, diga-se de passagem, eu odeio estreia minha e estreia dos outros, porque você nunca tem certeza do que vai acontecer, né? Enquanto você está aqui ensaiando, tá ótimo, mas você não sabe qual vai ser a reação do público. Às vezes a cena que nós do elenco morríamos de dar risada, pode acontecer da gente fazer e o público ficar com aquela cara de baixo olhando para a gente, né? Então eu não gosto de estreia. Aí no dia da estreia de Testemunha de Acusação, o ator que fazia o promotor só entra em cena no segundo e no terceiro ato. Eram 3 atos a peça, dividido em ato ainda, tinha que fechar a cortina para trocar cenário, porque não era palco de teatro, era palco de auditório, então tinha que tirar móvel de um lado e botar para o outro. Aí o ator que fazia o promotor estava uma pilha de nervo antes do início do espetáculo. Eu me lembro que eu falei para ele: se acalme, que você está contagiando o resto do elenco inteiro com a sua nervosia. Eu falei: dá tempo até de você deitar e dormir.
até a hora de você entrar em cena. Aí ele ficou quieto no canto. Quando o espetáculo começava, e eu entrava em cena 5 minutos depois do espetáculo começar, e o advogado não sai mais de cena, ele estava em todos os atos. Então eu tinha 3 horas e 25 minutos de trabalho pela frente. Aí, a hora que eu estava entrando em cena, vamos supor, a plateia está aí onde vocês estão, eu entrava por aqui. O cenário era a sala do advogado. Então tinha a mesa do advogado, para cá era a mesa onde estava a secretária do advogado, e numa cadeira em frente à mesa o cliente que tinha ido procurar o advogado. Então, a hora que eu estava entrando em cena, eu senti uma mão bater no meu ombro e me puxar de volta do bastidor. Eu assustei, eu olhei para trás para ver o que estava acontecendo, era o promotor. Ele falou: "Ó, Nero, eu esqueci tudo, você também esqueceu?" Eu olhei para ele e falei: "Acabei de esquecer." E entrei em cena. A única coisa que eu me lembrava é que eu tinha que entrar e pôr a pasta do advogado em cima da mesa. Aí eu entrei, pus a pasta do advogado em cima da mesa, sentei na cadeira do advogado. Aí a Maria José, que fazia secretária, deu o texto dela, apresentando aquele sujeito que estava me esperando. Só que eu não tinha a menor ideia do que eu tinha que falar. A única coisa que eu sabia é que faltava 3 horas e 25 minutos para eu sair dali, e eu não tinha a menor ideia do que eu tinha que fazer naquele palco. Aí eu só fumava em cena, o advogado só fumava no segundo ato, mas a cigarreira que eu usava já estava no bolso do terno. Aí eu falei: eu preciso fazer a Maria José entender que eu estou mais perdido do que cego em tiroteio. Aí eu tirei a cigarreira, acendi um cigarro, olhei para ela, ela repetiu a fala, eu dei um trago longo, aí ela percebeu, e a Maria José decorava o texto de todo mundo. Aí ela percebeu, improvisou alguma coisa, julgando pedaços da minha fala, aí eu lembrei e fui embora. O espetáculo foi, o público, graças a Deus, não percebeu, e o espetáculo foi, acabou bem, foi legal. A hora que terminou, que a gente estava lá dentro trocando de roupa, tá lá o promotor feliz da vida, porque quando ele entrou em cena ele estava mais do que relaxado, né? A hora que terminou, eu fui no camarim, mas eu bati tanto nele, eu voei no pescoço dele, joguei no chão. Meu pai falou: "Que é isso?" Eu falei: "Isso é para ele aprender a nunca mais fazer o que ele fez comigo." Bati nele, com o prazer, bati, chutei, dei soco, dei tapa, belisquei, tudo que eu podia fazer. Puxei cabelo, gritei, dei um show no Palais das Feiras. Um show. É coisa que se faça, né? Esqueci tudo, você também esqueceu. Meu inferno, né? Cada pouquinho. O teatro me ensinou a me aceitar. E porque eu ainda tenho, apesar de, graças a Deus, não dá para notar tanto, eu tenho língua presa. E isso, na minha infância, era um inferno. Na minha casa todo mundo é músico, menos eu. Então, e aquela coisa de eu falar era motivo de galhofa. E meu pai cantava, minha irmã cantava, minha mãe cantava. Quando eu ia cantar, além da língua presa, eu desafinava. Aí todo mundo mandava calar a boca. Aí eu achei que aquilo era um desaforo. Então eu tinha o quê? 8 anos. Aí um dia, por acaso, eu descobri que se eu falasse recuando a minha língua, eu não sibilava.
Então foi daí que surgiu uma coisa que eu coloquei no meu primeiro livro, que é a respiração, a voz da interpretação, que é a minha técnica vocal. Até hoje, se eu falar com a minha língua na posição normal, eu vou falar, por exemplo, eu falo você. Então, quando eu recuei minha língua, meu maxilar avançou. Então, durante anos eu fui fazendo exercício, reaprendendo a falar cada letra com a língua para trás, para poder... Porque mesmo em teatro, não interfere tanto, mas uma língua presa é um signo a mais que você coloca em cena e às vezes não é bem-vindo, né? Então o teatro me ajudou nisso também. E me ajudou a conviver bem comigo, porque a gente tem que ter senso crítico. A cada vez que eu olhava para o espelho e via aquele carinha veso, cabeçudo, que eu sou cabeçudo, e de língua presa, com a criatura, mas é muito feio. Aí o teatro me ajudou a fazer isso, porque, como alguém já disse, a arte é boa porque ela nos tira daqui. E eu amplio isso dizendo que o teatro é bom porque, além de nos tirar daqui, ele nos leva para um lar que a cada vez é um lar diferente. Então você aprende a ver que você é só um corpo. É só um corpo. O que é o nosso material de trabalho? É esse aqui. É o único material de trabalho que a gente tem. É o corpo, a voz, os nossos sentimentos. Não tem mais nada, né? E me ensinou a cuidar bem do meu corpo e a me curtir do jeito que eu sou. O teatro me mostrou isso. E o que mais me fascinava na infância era a possibilidade de eu ser muitos, sendo um só. Tanto que até hoje, quando eu estou numa situação em que eu não sei o que fazer, não sei como é que eu saio daquilo, eu crio uma personagem e a personagem resolve. Até hoje eu faço isso. Ninguém acredita, mas eu sou extremamente tímido. Eu fico vermelho à toa. O teatro é que me garante. O teatro é que me dá a segurança emocional, a força, a garra para me manter firme, para me curtir, até para me achar bonito. E dos anos 80 para os anos 90, nos anos 70 eu comecei a fazer uma coisa que eu sugiro que todos vocês façam. Eu sempre gostei de ler e de escrever, mas nunca tinha pensado em escrever peça, nada. Na década de 70 eu resolvi me aventurar. Então, se aventurem a escrever, leiam muito. Não tenham preguiça de ler. Leiam bula de remédio, leiam propaganda de rua, leiam um livro, leiam uma revistinha, façam palavra cruzada. Dominar a língua, que a gente nasceu nela, é dominar a nós mesmos e ao outro. E a palavra, seja ela falada ou escrita, ela tem uma força muito maior do que a gente pode imaginar. O que sai daqui continua vibrando eternamente, sei lá onde. Nada é em vão. Acredite na sua personagem. Quando eu fui fazer Mãos de Eurídice, no início, meu pai falou: Alberto, se você não parar de brigar com o Gumercindo, eu vou te proibir de fazer o texto. Porque eu não concordava com a personagem. Não concordava com a postura de vida do Gumercindo. Gumercindo Tavares, que depois foi o nome de um cachorro meu que morreu ano passado. Gumercindo Tavares. Irmão da dona Matilde, que também morreu. Não queira impor o
que é seu para a personagem. Né? Conviva bem com ela. Né? Atreva-se. Porque o que a gente tem que fazer quando a gente pega uma personagem para dar vida a ela? Você tem que fazer de conta que você é alguém que você não é. Que coisa mais louca que isso? Né? O teatro ensinou que quando a gente está em cena, a gente está brincando de pique-pega. O pegador é o público. E quando o público nos pega, é exatamente quando ele para de ver a personagem e vê o ator ou a atriz. Nós não podemos estar ali, nós não temos esse direito. Aquela história não é nossa, aquela vida não é nossa, aquele tranche de vie não faz parte da nossa. É o momento da personagem, é o momento em que a personagem precisa disso que eu tenho e ela não. Né? A única coisa que me diferencia da personagem é isso, que eu tenho corpo físico e ela não tem. Só, mais nada. Né? Então, você aprender a falar. Né? Já leram 6 personagens à procura de um autor? Então é aquilo. Por que as personagens riam dos atores? Porque falavam que nós não somos assim. Né? Então não se imponha para a personagem. Porque do mesmo modo que a personagem precisa de você para poder viver aquele pedaço de vida dela, você precisa dela para viver o seu ofício. Então, se não houver uma harmonia, se não houver beijo na boca e beijo de língua, não vai funcionar. Como dizia a Chiquinha daquele programa Chaves, não fonúncia. Não fonúncia. Se você bate de frente com a personagem, não vai ser legal. E você ainda corre o risco de ser substituído no papel. Né? Porque você não vai fazer um trabalho bem feito. Eu me lembro que em 70 e pouco eu assisti um espetáculo de São Paulo, não lembro. Era Dona Xepa, no Pedro Buarque. E a montagem era legal, apesar de não ser aquela Brastemp, mas era legal, comportada, honesta. Mas e tinha um ator que fazia um motorista, era um senhor, depois a gente ficou sabendo que ele nem era de teatro, ele foi convidado a fazer o espetáculo e o motorista era uma plantinha. O motorista aparecia lá no principinho da peça, depois ele voltava só no fim, quando ele tinha uma fala. Ele tinha uma fala só. E a fala final dele era o fim da peça. Estava a madame lá sentada no sofá da casa da Dona Xepa. Aí esse motorista entrava, olhava, abria a porta, você ia para a rua, olhava e falava para a madame assim: como é, madame? Vamos ou não vamos? Só isso que ele fazia. Mas ele fez tão bem feito que ele foi escolhido como melhor ator do festival. Porque ele deu uma aula, ele fez era tão... Até hoje eu enxergo a carinha dele lá com o boné de motorista na mão, falando: como é, madame? Vamos ou não vamos? E a peça acabava. Né? Para vocês verem que não interessa se você tem isso de texto e eu só tenho isso. O trabalho, meu amor, é o mesmo. É o mesmo. Tanto faz se você vai entrar em cena e falar oi, ou se você vai falar o monólogo inteiro, o trabalho é o mesmo. Não muda nada. A dificuldade é a mesma. É até melhor para você que você tem menos trabalho para decorar. Mas pensa o seguinte: quanto menos você tem para fazer em cena, mais difícil é. Eu me lembro que uma vez eu fiquei, quando eu estava dirigindo a casa do Bernardo Alba, tinha uma cena em que a personagem Amélia
ela chega e senta numa cadeira e suspira. Só isso. Eu fiquei, a menina do Carmo que fazia a Amélia, era uma boa atriz, eu fiquei 1h30 ou mais com a do Carmo, só isso. Ela chegava, sentava e suspirava, até ela fazer no ritmo certo, na respiração certa. O teatro me mostrou uma coisa, que é a maneira como eu dirijo. Tudo para mim parte da voz, porque o teatro é a arte da voz falada. Então, se você não fala bem, não pronuncia bem, não articula bem, não silaba bem e não tem volume na voz, isso tem um nome: incompetência. Porque é a função do ator saber falar e ser ouvido. Aquele ator que é igualzinho rádio velho, que vai é um inferno, porque você na plateia você fica você precisa ser ouvido, meu amor. Senão você está sacaneando a personagem, porque você fala, o ator fala, mas quem diz o texto é a personagem, não é você. Não sou eu, Homero, que estou dizendo. O Homero fala, a personagem diz, né? O Homero anda, a personagem caminha. O Homero olha, a personagem vê. Pensem nessas diferenças. E acreditem, nunca seu trabalho vai estar pronto. Se você começou a apresentar hoje e vai apresentar até o final de 2030, todos os dias, 3 vezes por dia, o seu trabalho não vai estar pronto em 2030, o espetáculo não vai estar pronto em 2030. Ele vai estar sempre em construção, porque nós estamos sempre em construção. E é isso que é louco do teatro. É você saber que a cada vez que você entra em cena, aquela é a primeira, a única e a última vez que você tem para fazer aquilo. E para o público também é assim. Hoje eu tenho vocês aqui assistindo o meu espetáculo. Que garantia que eu vou ter que amanhã ou depois vocês vão voltar para me ver? Nenhum. Então, ou eu faço bem feito a cada minuto de cena, a cada fração de segundo de cena, ou então eu não faço. Simples assim. Ninguém é obrigado a fazer teatro. Ninguém te impõe, ninguém chega com a arma na sua frente e fala, interpreta ou morre. Não existe. E tem que ter prazer, tem que ser orgasmático, tem que dar tesão. Você tem que ter vontade de transar com o texto. Não abandone seu texto, hora nenhuma. Ator sem texto é soldado sem arma. Mesmo que seu texto seja baseado num roteiro e você improvise, não abandone seu roteiro. E se você tem um texto, aquele é o seu texto. Não empreste, não dê, não alugue. É seu, só seu. Ele é a sua partitura. Aprenda a marcar, transformar a música no ler a partitura. Então é nele que você vai fazer suas marcas. Onde eu dou pausa, onde eu subo volume, onde eu desço volume, onde eu vou e eu não vou. É o seu material de trabalho. E contracene. Jogue com seu companheiro de cena. A coisa pior do mundo é você estar em cena e o outro está aquele vaso, ele pede alface do seu lado. É terrível. Não sei se passaram por isso, que eu já. Não é terrível?
Péssimo. Você olha para a pessoa, dá aquela cara de vírgula. Eu já fui lá várias vezes. E te desgasta, porque aí você tem que fazer o seu e tem que fazer a mais para cobrir o buraco que o filho sem mãe que está lá deixou. Né? Aprenda a trocar a figurinha. Não se limite só ao seu papel ou a sua personagem. Se envolva com o todo. A gente está fabricando fantasia. A gente está construindo uma catedral que acaba no fim do espetáculo. Né? Que é coisa mais efêmera do que a arte teatral. Não adianta você filmar, você fotografar, nada. O teatro só acontece ali, naquela hora. É só aquela hora. Só aquela hora. Né? Aprenda também que o teatro, principalmente quando eu fiz a virada do teatro dos anos 60 para os anos 70 e depois para os anos 80, aprenda a entrar e sair de cena. Ficar em cena é muito fácil. Ficar em cena é o quê? Você sabe seu texto de cor, você já ensaiou, você conhece as marcas, você sabe as marcas de luz, sabe as marcas de som, sabe a marca do seu companheiro de cena. Então isso é muito fácil, muito fácil. Ficar em cena é mamão com mel. Agora, entrar em cena e sair de cena, aí não é público de qualquer um, não. Porque é muito rápido, é muito pouco tempo. E uma entrada mal feita ou uma saída mal feita pode julgar o seu trabalho para os quintos dos infernos. Então aprenda a entrar e a sair, tá? Porque permanecer em cena depende da entrada e vai ser concluído com a saída, acreditem nisso. Até hoje eu morro de medo de entrar e morro de medo de sair. Eu nunca sei se está direito. Né? É muito curto. O tempo de estar em cena é grande. Se você errou a primeira fala, dá para você dar um balacobaco lá, sei lá como, e pronto. Né? Ninguém está ali, por exemplo, tem um branco em cena. Eu já tive, é horrível. Horroroso. Tive esse do Estimulação e depois um outro espetáculo chamado Diálogo das Incoerências. Era um texto que fala, era um diálogo entre espírito e matéria, fora do ser que era dono daquela matéria, daquele espírito, era aquele ser numa essência anterior ao espírito e matéria, assistindo ao diálogo dos dois. Eu fazia matéria e a Ana Maria fazia o espírito. Aí tinha algumas falas muito parecidas. Aí um dia ela me deu a fala errada. E deu um branco assim de quase 1 minuto. E 1 minuto de cena, vocês sabem que é uma eternidade. Por isso que você precisa se apropriar do texto. Né? Quando o diretor te designa aquela personagem, você tem que se apropriar. Aquele texto não é mais só do autor e nem só do diretor, é seu. É seu. Né? Por que a gente vê uma peça várias vezes? Né? Porque eu já vi Hamlet, mas eu quero ver como que o João vai fazer Hamlet. Como é que é o Hamlet que ele vai me mostrar? Eu quero ver. Né? Mesmo que eu já tenha visto 20 Hamlets. Né? É a assinatura do ator. Né? Então, quando a gente assina uma coisa, é uma responsabilidade muito grande. Você botar seu chamelão ali, né? E é uma responsabilidade, né? Porque o público não tem que
saber da sua dificuldade, né? E outra coisa que o teatro me ensinou, e minha mãe também. A minha mãe, como figurinista, uma vez, a gente estava discutindo um figurino da casa de Bernardo Alva. Aí a roupa de Angústias, que é a filha mais velha, na minha cabeça eu queria uma coisa mais, sei lá, a gente estava fazendo dieta, mas eu queria enfeitar mais a Angústias. Aí minha mãe olhou para mim e falou: Mel, nunca mais eu esqueci isso. Quem muito enfeita, estraga o efeito. Então, não tenha medo da simplicidade, né? E seja natural. Eu odeio ator e atriz que faz teatro. Odeio. Não faça teatro. Palco não é lugar para fazer teatro, né? Ator que faz teatro é uma merda. Com todo respeito ao significado da palavra merda em teatro, mas aqui é merda mesmo, sabe? É canalha, sabe? Palco não é lugar de caras e bocas. Palco é lugar de ser pleno, verdadeiro, inteiro, né? Por isso meu livro se chama Despir o Outro, né? Você bota para fora. Você bota para fora. É isso que o teatro me ensinou. E na década de 90, eu tive o maior desafio da minha vida como homem de teatro. Não só como ator ou diretor, mas como um homem de teatro. E foi vir para Montes Claros criar o curso de teatro. Foi uma loucura. Uma loucura que a Solange e a Efigênia se lembram bem. Mas foi uma experiência da qual eu nunca vou me esquecer. Nunca. O teatro nos ensina a fazer com nada o tudo. Sabe, você não precisa de um grande palco, você não precisa de um grande figurino, de um grande cenário. Grotowski já fala isso muito bem. Onde houver um ator e um espectador, ali existe o teatro. Ontem o trabalho que vocês apresentaram, lindo, lindo. O que era? Um grupo de pessoas vestidas de preto com dois caras sem camisa e um cadeira de jogadorzinho. Quem olhasse de longe fala: gente, o que isso vai servir? E foi um grande trabalho. E eu sou muito franco, quando eu não gosto mesmo e falo. Uma vez no festival eu estava, um grupo tinha apresentado um espetáculo que eu sou muito educado, mas esse espetáculo eu saí do teatro xingando em voz alta e bati a porta do teatro quando eu saí, porque era uma merda. Aí, no dia seguinte, a gente estava no alojamento no jantar, e era um grupo todo, sabe aquele povo nariz empinado? O carinha falou: e aí, Amélio, gostou do nosso espetáculo? Eu falei: qual? Ele falou: o de ontem. Eu falei: se você chama aquilo de espetáculo, o problema é seu. Bom, atualmente, o que eu faço? Nos anos 80 eu me apaixonei pelo absurdo, pelo surrealismo e pelo realismo fantástico. Me apaixonei perdidamente. Tudo meu tinha isso. Aí depois eu comecei a trabalhar uma coisa que me fascina até hoje. Eu estava falando com a Évila. Évila é uma atriz de lá. Eu adoro experimentar isso. Porque o experimentalismo te dá a possibilidade de criar novas linguagens a partir das linguagens existentes. Que a gente precisa saber teoria. Estudem teoria. Se você vai trabalhar no espetáculo absurdo, você não precisa ser doutor em teatro absurdo, mas você tem que ter pelo menos uma noção do que é aquilo para você saber como é que você vai se comportar em cena. Tá?
Então, gente, de forma geral, a minha vida em teatro sempre foi conturbada e feliz, muito feliz. Mesmo nas situações em que eu estava, desculpando a expressão, com o cu na mão, era bom, era bom. Não tenham medo de dizer e de ouvir não. É bom, muito bom. E não tenham medo do desafio e nem de se desafiar. Desafie-se, sempre, sempre, a cada momento, a cada instante. Então, depois, quando vocês tiverem tempo, deem uma lida naquilo lá. O texto de cá eu escrevi na década de 80, o de lá eu escrevi esse ano, no início do ano. A minha visão do que é o trabalho lá. Eu quero agradecer a Solange e a Efigênia, a Solange especial por essa oportunidade de estar aqui falando de mim. Eu fico extremamente agradecido por isso, porque eu acredito que diante do universo teatral eu sou só mais um, apesar de ter consciência de que o teatro para mim merece todo o respeito que eu tenho por mim mesmo e o respeito que eu tenho por cada um que partilha comigo do mesmo gosto e da mesma vontade de acertar. Obrigado do fundo da minha alma. Música